Bom, pessoal, tempos mais que difíceis, digamos, tempos de pandemia, tempo de isolamento social, de quarentena, que nos fazem aí pensar tantas coisas, nos fazem refletir e entender o que realmente podemos fazer para tornar isso tudo mais fácil. Até nisso, a história nos ajuda e é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Fiquei um tempinho sem gravar vídeos, sem conversar com vocês, porque nós não podemos nos considerar, nem considerar os outros, uma máquina de produção de conteúdo, uma vez que nós não somos assim. Conhecimento, coisas que realmente podem contribuir para vocês aí, são coisas que devem ser pensadas, trabalhadas e organizadas para que vocês possam realmente se sentir parte disso tudo. Eu estava conversando com vocês uma série de coisas sobre política, sobre discurso, sobre democracia, porém, no meio disso tudo apareceu uma loucura aí chamada Covid-19. Uma pandemia que nos assusta porque da nossa geração é a primeira vez que nós vivemos esse tipo de coisa. Porém, o mundo já passou por muitas outras pandemias. Não é a primeira, nem vai ser a última, isso é fato. E nós podemos perceber isso, talvez elencando aí algumas pandemias ao longo da história. Século XIV, a peste negra que dizimou uma população gigantesca da Europa, uma doença que assustava muito porque tinha-se uma distância muito grande do conhecimento científico que nós temos hoje, ainda estava naquele processo lento lá na Idade Média, onde as coisas ainda estavam sendo pesquisadas e descobertas, demoraria um pouco ainda para que a ciência e a medicina pudessem avançar. Então imaginem isso que nós vivemos hoje, mas num contexto muito mais longe do que nós temos hoje de conhecimento, o que nós temos hoje de tecnologia, de acesso à informação. Isso causou uma loucura, né? Porque além da falta disso tudo que eu já disse, existia também uma falta de consciência do que é uma higiene necessária para que a gente possa evitar a proliferação de vírus e bactérias. A peste negra chegou na Itália, né? Talvez coincidência, mas não, porque ali era um lugar de muito efervescência comercial, então ela chega ali e se espalha para a Europa inteira, matando muita gente. Negra porque ela causava algumas erupções negras na pele, além de febre muito alta, de problemas pulmonares que levava à morte. E matou muita gente. Bom, aí no início do século passado, 1918 mais ou menos, surge a gripe espanhola. Né? Aí talvez parece-me, se não me engano, uma primeira manifestação do vírus H1N1, que hoje nós conhecemos muito bem, temos vacina e tudo mais, né? Mas naquela época também dizimou muita gente. Chegou aqui no Brasil, vindo nos navios, porque era uma época em que muitos imigrantes europeus estavam vindo para o Brasil. E matou também muita gente. E causou também uma loucura, assim, de cultura, de transformação cultural, de transformação de consciência. A medicina ganha muito nessa época, porque ao contrário da peste negra, séculos anteriores, agora a peste negra, agora a medicina já estava mais avançada. Mas mesmo assim foi uma dificuldade tremenda para que essa peste, essa pandemia, ela sumisse. As pandemias vêm e muitas vezes elas passam sem que se encontre talvez a cura delas. Pode acontecer isso também conosco agora e depois de muitos anos talvez se descubra a cura para esse Covid-19. Porém, o que nós não podemos deixar de considerar, e eu acho que é isso que eu precisava vir falar com vocês hoje, é que uma pandemia, ela causa transformações culturais, transformações de formas de viver, de jeito que nós nos comportamos muito grande. Nós não sairemos deste processo de pandemia, de isolamento social, de quarentena, da mesma forma que entramos. E não está aí ligado somente ao nosso interior, à forma como nós vemos o outro, quanto valorizamos o encontro, a presença do outro. Mas sim em hábitos simples. Por exemplo, nunca mais nós vamos conseguir lavar as mãos do mesmo jeito.
Nunca mais nós vamos imaginar certos hábitos como comuns. Coisas vão se transformando, hábitos vão se reinventando, o nosso espaço onde vivemos, a nossa própria casa, vão se adaptando. Áreas aí da arquitetura estuda como as pandemias, elas vão assim adaptando nossa forma de viver, adaptando nossa casa, nossos móveis, nossos cômodos, para que nós possamos se sentir verdadeiramente em casa. Li muita coisa, já vi muita coisa nesse tempo de quarentena, especialistas de várias áreas, saúde, arquitetura, sociólogos, tentando aí explicar esse momento. E uma coisa é fato, nós vamos sofrer uma grande transformação que veio de fora, vai para dentro e vai para fora de novo. Veio com a pandemia, transforma o nosso interior e transforma nossas relações sociais de uma forma incrível. De forma positiva ou negativa, depende do ponto de vista. O que eu acho que nós podemos fazer é fazer com que este tempo seja tempo de repensar situações que são claras para a gente agora. O quanto é difícil uma sociedade capitalista viver sem produzir. Nós somos obrigados a produzir o tempo todo. E quando chega algo como essa pandemia que nos proíbe de produzir, nos proíbe de gerar recursos, gerar dinheiro e por aí vai, entra uma crise. A crise econômica está totalmente associada aí à pandemia. Talvez seja hora de repensarmos nossa relação com o trabalho, nossa relação com o lucro, nossa relação com o dinheiro, a relação nossa de trabalhador com o patrão. Seja hora talvez de pensar se realmente vivemos uma sociedade justa, uma sociedade que tem tudo para todos. Se ela é igual para todos, né? Fala-se tanto em isolamento social, em hábitos de higiene, mas não pensa-se, por exemplo, na questão das favelas, onde as pessoas vivem em 2 cômodos, 5 pessoas talvez, que tem um banheiro. Como se organizar para manter esses hábitos que são aí tão pedidos para a gente manter, para evitar a proliferação do vírus. Talvez seja hora de começarmos a olhar mais para o outro e para nós mesmos, tentando entender o que eu faço ou o que eu deixo de fazer para que o outro não tenha os mesmos direitos e os mesmos privilégios, porque se são privilégios é porque poucos têm. Te convido então a fazer esse momento aí de extrema crise, um momento de transformação. Mas não fica pensando assim, eu preciso mudar, eu preciso transformar, eu preciso fazer acontecer, eu preciso produzir. Não, calma. É tempo de pensar, de refletir e posteriormente, aos poucos, nós vamos colocando isso em prática. As transformações virão, nós temos que saber lidar com elas. Bom, não prometo vir em breve, mas prometo vir sempre que eu achar necessário conversar com vocês aqui, tá bom? Um abraço, assim de longe, né? Um beijo e até o nosso próximo encontro.